Então, se você está aqui no nosso podcast ouvindo conosco, seja muito bem-vindo. Se quiser compartilhar com as pessoas, compartilha. Quiser seguir a gente no Instagram, nós estamos lá. Passa no Instagram, Elias Barros OFC. E também, se você quiser assistir esses insights, esse podcast na íntegra, através de vídeo, você pode acessar o nosso canal do YouTube, Elias Barros Oficial, e aí você lá também vai poder assistir esse podcast na íntegra, de forma incrível e maravilhosa. Então nós estamos conversando sobre como vamos aprender corretamente a administrar o nosso talento quando a gente começa a dar os primeiros passos nessa jornada, nessa nova rota traçada, em busca, né, de cumprimento desse propósito definido, que já foi definido no nosso coração. Uma vez que nós identificamos quais são as ferramentas que vão ser utilizadas, que são nossos talentos, por onde nós começamos essa atualização, essa manutenção do nosso talento, como é que nós vamos administrar ele nesse caminhar. Então a primeira coisa é construção de atitude. Nosso topcast é vida atitudinal, ou seja, acredito que inteligência emocional, inteligência produtiva e inteligência de propósito tem tudo a ver com atitude. Atitude é tudo, né? Se você não tiver atitude, você não dá nem o primeiro passo. Então, muito provavelmente na sua infância, a sua vida foi codificada para viver sobre algumas condições. Essas condições, essa codificação foi de forma involuntária, pode ser vindo dos seus pais, que de repente colocaram algum bloqueio em você, pode simplesmente vir dentro de você com características de personalidade. Então, é você tentar identificar que na sua infância você teve essa codificação de alguma forma. A infância, eu digo ali, até os 11 anos, 12 anos de idade, onde a partir dos 7 o teu caráter foi formado e depois disso você tem aquele pós-formação, que é de mais ou menos 3 a 4 anos, e aí ali é gerado, ali é construído o teu caráter. Então, de repente, algumas informações, alguns conteúdos foram codificados dentro de você, e aí isso pode estar atrapalhando, não sei qual é a sua condição atual de vida hoje, mas isso pode estar atrapalhando você tomar atitudes para ser mais produtivo, para você agir de forma mais inteligente, de você gerar resultado, seja em qualquer área. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa e ela disse: a minha dificuldade é de falar em público, a minha dificuldade eu travo quando eu sou convidado para falar em público. Então, o falar em público, em algum momento da infância dessa pessoa, foi colocado um código dizendo: olha, você não é capaz de falar em público. De alguma forma isso foi codificado. Ela cresce e ela não consegue ter a atitude de sair dessa inércia, de sair disso. Com isso ela perde grandes oportunidades e não gera resultado. Então você vê que isso é muito importante. A primeira coisa é você entender o que foi codificado na tua infância, né? E daí eu costumo dizer o segundo tópico, que também é super importante. Na vida adulta, uma vez na vida infantil nós passamos por isso, mas na vida adulta a sua vida também passa por transições desses códigos. E aí essas transições desses códigos que você já obteve na sua juventude, na sua infância, é que vão determinar as suas atitudes atuais. Então, essa transição, como é que ela está? Você já passou por um momento de destravamento, você está fazendo uma autoanálise, você está melhorando a sua performance, como é que você está nesse caminhar? Então, na vida adulta, na vida infantil é algo imposto, na vida adulta é algo voluntário. É você e você somente que tem que decidir sair disso, sair dessa condição, talvez aprender com esse processo, que é muito importante, fazer algum processo de ressignificação e bola para frente, caminhar, né? Você olha para trás, vê quais são os erros, corrige, identifica o que precisa ser limpo dentro do teu coração, dentro da tua mente e depois prossegue, tá? Isso daí vai te ajudar muito a administrar o teu talento, porque na hora que você está ali, como um jogador, imagina comigo, como um jogador de futebol, ele tem um talento nato, ele vai para dentro de campo mostrar as suas habilidades. Só que às vezes esse mesmo personagem, esse mesmo jogador de futebol passa por problemas familiares, passa por situações em que alguém diz assim: você não vai ser nada na vida, você não é o vencedor. Quando ele entra em campo para usar a sua habilidade é travada, porque na memória dele entra aquilo: você não vai conseguir, você não é vencedor. Então você vê que primeiro
para você administrar bem o teu talento, você precisa resolver essas questões. A infância e depois esse modo transitório, que é na tua fase adulta. E aí, quais são as escolhas que você vai tomar a partir de hoje? O que você vai decidir a partir do momento que você identificou os teus talentos, identificou aquilo que de repente pode estar travando a utilização dessas habilidades, desses talentos? Quais são as suas escolhas? Você vai continuar na inércia, você vai continuar parado ou você vai caminhar? Né? E aí você começa a ter iniciativas. Essas pequenas iniciativas, entendendo eu que você vai começar a escolher vencer essas etapas, essas pequenas iniciativas, elas são fundamentais para você administrar o seu talento. Jesus mesmo falou, a Bíblia diz, se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Significa que se você corrigir essas pequenas iniciativas, esses pequenos detalhes, você tem tudo, então, para poder caminhar o teu percurso, a tua rota, de forma mais assertiva, de forma mais correta, né, de uma forma mais inteligente, ok? Então, quais são esses códigos, né, que você vai estar implementando aí para te ajudar nesse modo transitório? Aí eu queria que você fizesse um pequeno exercício junto comigo. Você está assistindo aqui pelo YouTube ou você está ouvindo aí o nosso podcast através do seu smartphone. Você faz um pequeno exercício. Você vai aplicar o quadro de influências, tá? E aí você vai listar 3 condições em que você já passou na vida. 3 condições positivas e 3 condições negativas, ok? Então você lista lá quais são as 3 condições positivas em que eu já passei na minha vida, as 3 principais, as mais marcantes, e quais são as 3 condições negativas que você já passou e que sempre vem na sua mente, que você considera importante e que talvez esteja te travando até hoje. Fez isso? Beleza. Agora você vai listar 3 escolhas. 3 escolhas. Tanto para as condições influenciadoras positivas, quanto para as negativas. Só que você vai listar 3 escolhas novas. O que você vai fazer de diferente? O que você decide fazer a respeito disso? Qual é essa característica de autorresponsabilidade, que é, ao invés de você só se declarar culpado, o que você vai decidir fazer de diferente para mudar essa condição, né? Então, confie em Deus, pede sabedoria dele, busque ele em primeiro lugar, peça para ele te revelar todas essas coisas e vai e parte, corrige, adapta, atualiza. Tudo isso é muito importante para você poder administrar o teu talento, as tuas habilidades de forma correta. Porque no campo, no jogo, na corrida, na estrada, você vai precisar usar as tuas habilidades, né, para você poder chegar até o destino final. E aí, como é que você vai utilizar isso? De que forma? Às vezes vai faltar, pode ser que falte treino, falte percepção, falte simplesmente a atitude correta para você desenvolver de forma mais assertiva, tá ok? Então, esse foi o nosso Topcast de hoje, o nosso podcast Vida Atitudinal. Espero que você tenha gostado desses insights que eu compartilhei com você. A minha ideia realmente é compartilhar esses insights de forma que venha te ajudar a ser mais assertivo, a ser relevante nesse mundo, a dominar as tuas emoções, a você exercer autocontrole, a você exercer autorresponsabilidade, a você confiar em Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, entrega para Ele, confia nele e o mais Ele fará. Busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. Eu não tenho dúvida de que se você mudar a sua mente, se você buscar sabedoria, se você buscar implementar esses insights com sabedoria e a permissão de Deus, eu tenho certeza que você vai começar a ter mudança de mente, você vai começar a ter um autocontrole mais bem definido, a tua rota bem mais traçada, tá ok? De forma mais assertiva. Então a minha ideia aqui é trazer um suporte para que você possa agir inteligentemente mais produtivo, gerando mais resultados para a tua vida pessoal.